Antropologia Teológica, lição 5, o capítulo 8, a eternidade da alma. Podemos afirmar que todos os segmentos do cristianismo defendem que as almas dos salvos viverão eternamente. Mas alguns defendem que as almas dos ímpios não vivem eternamente. Ela seria destruída. Então dedicaremos este capítulo à análise da alma dos ímpios, pois sobre a alma dos justos todos concordam que ela viverá eternamente. Então existem alguns segmentos que se dizem cristãos, mas normalmente nós consideramos uma seita, né, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles não acreditam que a alma do homem é eterna. Eles acreditam que a alma do homem pode conseguir a eternidade. Então eles acreditam que a alma do homem, sendo julgada no juízo final, ela seria destruída, ok? Sendo julgada e condenada. Aquelas que fossem salvas, elas ganhariam o direito de ser eterna. Número 1, eternidade de Deus e eternidade dos homens. Existe uma diferença clara entre a eternidade da alma do homem e a eternidade de Deus. O homem tem princípio, tem início. Logo, o homem é eterno no futuro, ou seja, o homem foi criado, ele tem um começo, ele começou. Deus não tem início, ele é eterno no passado e no futuro. Por isso a Bíblia define a pessoa de Deus como sendo de eternidade a eternidade. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, nos diz: pelo que Davi louvou a Yahvé perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Yahvé, Deus de nosso pai Israel, de eternidade a eternidade. Ou seja, no eterno passado e no eterno futuro. O homem ele só é eterno no futuro porque ele tem princípio, ele começou. E o Salmo 90, versículo 2, que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse salmo foi escrito por Moisés e é uma riqueza, né? Ele também nos traz essa importante definição da eternidade de Deus. O comentário prossegue. Observe que Moisés, o homem a quem foi revelado o Gênesis, escreve o Salmo 90, onde declara que Deus é anterior à terra e o mundo. Ou seja, antes que o mundo tivesse início, Deus já existia. Logo, ele é eterno no passado também. Ele não tem início. Isso é importante porque existem aqueles que dão uma definição de Deus ou sobre a eternidade de Deus, dizendo o seguinte: Deus veio a existir pelo seu próprio poder, dizendo que ninguém criou Deus. Mas quando você diz que Deus veio a existir pelo seu próprio poder, aí você está acabando com a eternidade de Deus. Como o homem, tudo ele vê princípio, ele vê início, e vê também fim, então tudo começa. O homem, então, Deus criou essa definição para Deus, dizendo que ninguém criou Deus, dizendo que ele veio a existir pelo seu próprio poder. Mas essa definição não está correta. Ele tem que dizer que Deus existe eternamente. Pronto. Porque se você diz que Deus veio a existir, você está dizendo que ele tem um princípio, que ele começou. Você está dizendo que teve algum momento que ele não existia. Se tem algum momento que ele não existia, não tinha como ele trabalhar para vir à existência. O número 2, teorias sobre o destino da alma. 2.1, o aniquilacionismo. Defende o aniquilamento da alma no juízo final. O castigo dos ímpios é descrito como não podendo viver eternamente com Cristo. Segundo essa corrente, entre a morte e a ressurreição, a alma ficaria em um sono, não tendo nenhuma consciência, nem lembrança das coisas que viveu na terra. Então, grupos como os Adventistas do Sétimo Dia, por exemplo, defendem essa corrente, né? Aquela história do rico e Lázaro,
eles dizem que aquela é uma obra de ficção, não é real, é uma metáfora ou uma parábola, tá bom? Que realmente não, Abraão e Lázaro, não houve esse diálogo, porque a alma de Abraão está dormindo e a alma de Lázaro também. Eles não têm nenhuma consciência entre a morte e a ressurreição. Então, na interpretação deles, eles morreram e eles só voltarão a ter consciência quando Jesus ressuscitá-los no último dia. Então, eles retomam a sua consciência e aí Abraão e Lázaro iriam para a salvação e a alma do rico que estava do outro lado seria destruída. Os defensores da mortalidade da alma, eles dizem, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, os defensores da mortalidade da alma, eles até usam esse texto dizendo que só Deus tem a imortalidade. Então, hoje ninguém é imortal. Mas isso está errado, com certeza. Começa pelos anjos. Os anjos são imortais. Tá bom? Então, se o texto aqui diz que só Deus tem a imortalidade, então estaria dizendo o quê? Que os anjos são mortais também? Não. O que está dizendo aqui que só Deus tem a imortalidade, ou seja, só Ele tem o poder de dar, de doar a imortalidade para as criaturas. Então Ele criou o homem imortal, Ele deu imortalidade ao homem. Por quê? Ele criou o homem espírito e alma. Essas partes são imortais. Ele deu imortalidade aos anjos também. Então esse é o significado desse texto que diz que Ele só possui a imortalidade. O termo imortalidade deriva do grego atanásia. Esse termo aparece na descrição que Paulo faz dos nossos corpos mortais, sendo revestidos de atanásia, sendo revestidos de imortalidade. Vejam, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Bom, então o que é mortal e precisa se tornar imortal? Ou seja, precisa se tornar eterno. É este corpo. Aqui o apóstolo Paulo está falando do nosso corpo mortal. Prosseguindo, ter a imortalidade em si mesmo significa Deus não depender de ninguém para existir. Significa ter a vida em si mesmo. Ele é eterno e Ele pode dar também a eternidade às suas criaturas. Interessante que, falando de criacionismo e de evolucionismo, nesse ponto eu sempre digo que a lógica ela está do lado do criacionismo. Porque o pai da lógica, Aristóteles, ele dizia, né, que tudo tem um princípio. Tudo que nós conhecemos hoje provém de algum elemento, existe alguma mudança. Você tem uma madeira, bota fogo, né, ela vai desaparecer ou vai se transformar em outras coisas, tudo vai se transformando, né? Todas as coisas têm origem, mas ele diz, se todas as coisas surgiram, tem que existir algo ou alguém sem princípio que deu origem a todas as coisas. Isso combina perfeitamente com o que a Bíblia diz sobre Deus, né, e as criaturas. Deus é eterno e Ele deu origem a todas as coisas. Isso combina até com a teoria do Big Bang, que os evolucionistas usam de maneira errada, porque o Big Bang, ninguém sabe dizer o que havia antes do Big Bang. Os cientistas falam isso, olha, nós não sabemos o que havia antes dessa expansão, nós não sabemos o que causou essa expansão,
Nós não sabemos, nós não temos como falar isso. O Big Bang, eles dizem, é uma teoria que descreve a expansão. Eles conseguem ver o movimento dos átomos se expandindo e surgindo o universo. Outro texto utilizado para defender a imortalidade apenas dos salvos é Romanos capítulo 2, versículos 6 e 7, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Então existe a vida eterna e existe a condenação eterna. Então a herança que nós recebemos aqui é a vida eterna, ou seja, passar a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, enquanto os ímpios passarão a eternidade no Hades, no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos falar sobre agora, número 2, o rico e Lázaro. Essa é uma história real. Jesus descreve o que realmente o diálogo que aconteceu no mundo dos mortos, ou isso é uma obra de ficção, como sugerem os adventistas do sétimo dia. Lucas capítulo 16, versículos 22 a 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então é contada a história aqui de um homem que nós não sabemos como ele viveu aqui na terra. Esse homem chamado Lázaro. Não é aquele Lázaro que conheceu Jesus, tá ok? Que Jesus ressuscitou. Não é aquele Lázaro. Esse aqui é um homem que mendigava, tá bom? E ele morreu, mas ele cria em Deus, servia a Deus, ele morreu, foi para o seio de Abraão. É o nome dado aqui, nessa história, ao local onde os salvos aguardam a ressurreição. Versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, o Hades, então, aqui é o inferno, ou seja, o local onde as almas dos pecadores sofrem. Conforme Jesus está descrevendo, é um local literal. Por quê? Porque tem nome próprio. Aqui tem o nome de Abraão e tem o nome de Lázaro. Uma parábola, ela não tem nomes próprios. Então, essa aqui é uma história real. Não pode ser uma parábola. Versículo 24. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, primeiro, esse homem ele conhecia Abraão, ele deveria ser um israelita. Nós não sabemos se ele e esse Lázaro viveram nos dias de Abraão, tá bom? Não sabemos se eles viveram ali próximo dos dias de Jesus. Mas no mundo dos mortos, ou depois que nós ressuscitamos, no mundo espiritual, os seres simplesmente se conhecem. Hoje, aqui nesse mundo físico, eu preciso de uma foto, uma imagem para eu conhecer alguém. Ou talvez pelo som da voz, mas principalmente de uma imagem. Então aquele homem, quando viu Abraão, ele já conheceu Abraão. Ou seja, no mundo dos mortos, os seres se conhecem. Quando nós ressuscitarmos e chegarmos na Nova Jerusalém, não será necessário alguém apresentar, esse aqui é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo que escreveu maravilhosas epístolas. Não, nós simplesmente vamos conhecê-lo, né? É o que nós entendemos do mundo dos mortos. O comentário diz, a história do rico e Lázaro mostra que as almas não ficam dormindo, como argumentam que apenas a alma dos salvos será eterna. Bom, então, aqueles que argumentam que apenas as almas dos salvos serão eternas, esse termo aqui, esse texto, ele está condenando esse ensino, porque eles dizem que neste momento as almas estão num sono profundo, e Jesus Cristo deixou claro que não. Aquela ali é uma história real, pois Jesus usou nomes próprios. Número 3. A alma e o espírito são eternos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 5. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho,
e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então, nós acreditamos que os salvos receberão uma eterna casa, ou seja, um corpo para viver eternamente com Deus, e os ímpios também, eles ressuscitarão, né? Então eles receberão um corpo para comparecer no juízo final. É claro que esse é um corpo espiritual, mas é descrito como um corpo incorruptível, espiritual, corpo eterno. Então, todos que ressuscitam recebem um corpo. Então os ímpios também recebem um corpo, e assim eles comparecem no juízo final, e os ímpios serão condenados e assim viverão eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. O autor do livro de Eclesiastes, inspirado por Deus, ensina que ao sair deste corpo físico, o homem entra na sua eterna casa. Foi isso que ele descreveu ali em Eclesiastes 12, versículo 5. Alguns argumentam que o livro de Eclesiastes ele foi escrito por Salomão. E Salomão teve muito tempo desviado, então esse livro não seria inspirado por Deus. Isso não está correto. Salomão ele teve realmente um tempo desviado, mas o livro de Eclesiastes, exatamente, sendo ele escrito por Salomão, é até uma evidência de que Salomão se converteu, pois o fim do livro, ele conclui como um homem convertido. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Né? Ou seja, Salomão estaria velho, se converteu, depois de ter infelizmente servido aos ídolos, e Deus o inspirou a escrever esse livro. Mateus capítulo 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. É claro que Jesus está descrevendo, seria melhor coxo, vamos dizer, aqui neste mundo, até quando você entrar na vida eterna, você entrar, mesmo sendo coxo, entrar salvo, porque é claro que ninguém será coxo na vida eterna, mas Jesus está dizendo que você deve fazer tudo para conquistar a vida eterna, ainda que você tenha que perder uma parte do seu corpo. O fogo eterno do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, que são imortais. Todas as almas que escolhem o mal, escolhem também esse sofrimento eterno. Muitos pregadores hoje falam para evitarmos falar em inferno. Isso não está correto não, porque se a Bíblia fala em inferno, nós temos que falar. Temos que lembrar todas as criaturas que o que está sendo oferecido a eles é que eles mudem de uma eternidade no inferno para uma eternidade no céu. Aqui cabe uma pergunta: se as almas não são eternas, por que o fogo do inferno é eterno? Então, se o fogo do inferno é eterno, as almas também são eternas. A conclusão é que o inferno seria só para o diabo e seus anjos, o que contradiz o ensino bíblico. Então, as almas que vão seguir Satanás e seus anjos, elas também viverão eternamente, infelizmente. Mateus 25, versículos 41 e 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o que é falado de eterno para os salvos é falado de eterno para os ímpios, né? Sendo que a eternidade dos ímpios é em sofrimento e dos salvos em descanso com Deus. O mundo espiritual é eterno. Os anjos e as almas dos homens não morrem. Neste texto, Jesus ensina claramente que após o juízo final, os ímpios irão para o tormento eterno. Agora, 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Então, esse texto também podemos usar para dizer
que alma e espírito são eternos. Nesse texto, Paulo ensina que o mundo espiritual, que é uma referência a anjos e almas, é eterno. Já o mundo físico não é eterno. A condenação que os ímpios sofrem é eterna. Em Daniel capítulo 12, versículo 2, ele diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel faz referência à segunda ressurreição, que ocorre no final do milênio. Os que participam desta ressurreição se apresentam no juízo final para serem julgados. Uns saem para o desprezo eterno e outros para a vida eterna. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, mais uma vez, aqui ele fala de eterna perdição. A perdição dos condenados no juízo final é descrita como eterna. Logo, não é uma descrição da alma, mas sim um sofrimento. Logo, não é uma destruição da alma, mas sim um sofrimento eterno. Eu até entendo aqueles que querem encerrar com o sofrimento eterno. Ninguém quer isso. Mas por isso Deus enviou o seu Filho. Foi um sacrifício para tirar os homens do sofrimento eterno. Cabe aos homens dizer sim para a vida e dizer não para a morte. Quando o homem morre, a alma passa por um julgamento. Como está escrito, né? Pois está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A alma do ímpio é julgada e condenada a sofrer no inferno. Lucas 16, 20 a 23. Se o juízo final não condena a sofrimento eterno, por que a alma passa por um novo juízo? Bastaria o juízo no momento da morte. Então, o juízo eterno já é para descrever a alma passando por um sofrimento eterno. Assim é o juízo final. Em Hebreus 6, versículo 2 diz: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então veja que o juízo também é chamado de um juízo eterno, porque aqueles que passam por esse juízo, ele recebe uma determinação eterna, ou de vida ou de morte. Os mortos ressuscitarão para comparecerem diante do trono branco para o juízo final. Se o julgamento não executa nenhuma condenação diferente da que a alma sofreu quando morreu, por que essa ressurreição e esse novo julgamento? A alma do ímpio participa dessa segunda ressurreição, recebe um corpo especial para ser julgada e condenada ao sofrimento eterno. Recebe um corpo, se ela ressuscita, a ressurreição é a ressurreição dos corpos. Então ela recebe um corpo para comparecer no juízo final e, sendo condenada, passa para o sofrimento eterno. Essa condenação foi preparada para o diabo e seus anjos, e as almas dos homens escolheu esse mesmo caminho. Por isso a necessidade da igreja pregar. Ela tem que anunciar: olha, quando vocês escolhem o caminho mau, vocês estão escolhendo também passar a eternidade no inferno com Satanás. 2 Pedro capítulo 2, versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O inferno é descrito simbolicamente como um lugar de trevas. Dizemos que é simbólico porque o inferno é um lugar preparado para seres espirituais, almas, espíritos, Logo, as trevas deste mundo não lhes afetam. As trevas, vamos dizer, escuridão sem esse tipo de luz, não é o que afeta eles. Mas escuridão é uma simbologia, porque escuridão é algo que causa um mal-estar ao ser. Quem já ficou, por exemplo,
em um blackout, como eu já fiquei no centro da cidade, é algo estranho você dentro de um prédio, você ouvindo pessoas falar, né, e você não conseguir ver, como diz a expressão popular, um palmo diante do nariz, você não consegue ver nada. As pessoas começaram a se juntar para tentar descer as escadas, conseguiram chegar na cozinha para acender um fogo, né, num jornal para descer as escadas. Mas na escuridão total é algo que causa mal-estar ao homem. As trevas causam pavor entre os homens. São usadas para descrever um sofrimento, um pavor que atinge os espíritos. Em Mateus 10, 28, diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Claro que esse corpo será um corpo diferente, não é esse corpo físico também. O corpo que será lançado no fogo eterno é um corpo diferente deste corpo físico. Quando os ímpios ressuscitarem, receberão um corpo espiritual eterno. Judas, capítulo 1, versículos 6, 7 e 13, diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, deixaram a habitação espiritual dos anjos, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. O estado da alma entre a morte e a ressurreição, né, Jesus descreve, e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o homem morre, ele vai para um local que é chamado, nesse momento aqui, de paraíso. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai chamar de terceiro céu, que foi chamado também de seio de Abraão. E o apóstolo Paulo também chama de paraíso. E aqui prossegue: quando o ladrão da cruz se converteu e manifestou fé em Jesus e no seu reino, ouviu que eles se encontrariam no paraíso naquele mesmo dia. Segundo os defensores do sono da alma, eles só encontrariam após a ressurreição.